Hoje nós vamos ver um exemplo de seleção natural ocorrendo no ambiente. Para isso, a gente tem que relembrar uma coisinha. A evolução das espécies, ela ocorre através da seleção natural, tá bom? O que é a seleção natural? É uma pressão que o meio faz, que o meio exerce sobre determinada população. Por exemplo, a competição dentro de uma própria espécie. Essa espécie, vamos falar de lobos. Os lobos, eles vão competir por alimento. Aquele indivíduo que conseguir capturar o alimento de forma mais eficiente, ele vai sobreviver, conseguir se reproduzir e aí ele vai conseguir, a gente fala, perpetuar a sua espécie. O que é isso? Dar continuidade para a espécie. Reproduzir, gerar filhos, esses filhos crescem, reproduzem, geram outros filhos e por aí vai. Essa é a perpetuação da espécie. Então, a competição por alimento é um tipo de seleção natural, porque nem todo lobo vai conseguir o alimento. Aqueles que não conseguirem, eles vão morrer. E vão conseguir gerar descendentes? Não. Então, aquele lobo, por exemplo, se ele tem uma característica qualquer, como ele morre, a característica dele vai deixar de existir na população, porque ele morreu. Agora, o lobo que conseguiu comer, se ele tiver uma característica, por exemplo, ele é mais rápido, essa característica vai passar para os filhos. Então, a característica de ser mais rápido, de conseguir alcançar o alimento mais rápido, ou a característica, por exemplo, de conseguir capturar a presa de forma mais eficaz, por ele ser mais ágil, essa característica vai passar para os filhos dele. E à medida que ele vai reproduzindo, essa característica vai ficando na população, porque ele não morreu. O lobo que é mais fraco, no sentido de não conseguir capturar a presa de forma eficiente, ele vai morrendo, tá? Então, a população vai ter a característica desse lobo que não conseguiu o alimento? Não vai, porque ele vai morrer, tá? Então, olha só um exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui uma população de coelho, tá? Na verdade, ainda é só um indivíduo. Vamos fazer isso virar uma população. Ó, 2 coelhozinhos. Eles vão se encontrar, reproduzir e gerar descendentes. Ó, um monte de descendente. Aconteceu uma mutação. O que é mutação? Uma alteração no DNA dessas espécies e aí surgiram coelhos marrons. Olha lá, mutação. Olha os marrons. Qual será que vai sobreviver mais? Será que o marrom ou o branco? Vai depender do meio. Vamos colocar o predador dele, o lobo? Olha só, o nosso meio ele é marrom. Olha aqui os coelhos brancos desaparecendo e os marrons estão lá. Vamos ver uma nova geração, reproduziu, os lobos vieram, os predadores. Quem está sumindo mais, coelho branco ou marrom? Perceba que nós temos mais marrom do que branco. Agora, novamente, vão reproduzir, reproduziu. Os predadores vêm. Vamos ver o que está acontecendo? Olha só a diferença na população. Passadas-se várias gerações, tivemos mais coelhos marrons do que brancos. Por quê? Porque os brancos são mais visíveis para os lobos. Olha lá, os lobos não estão enxergando bem os marrons, porque o meio que o marrom tá é da mesma cor dele. Ele está ficando camuflado. Olha o quanto eles vão se reproduzindo e formando descendentes. Os brancos, coitados, são extremamente visíveis para os lobos. Então, quando o lobo vem, ele consegue pegar o branco. Lembra que no início a gente tinha um montão de coelho branco e agora a gente tem pouquíssimos coelhos brancos e um montão de coelho marrom? O que está acontecendo? A pressão do meio ambiente, ou seja, o predador, né, alterou a nossa população. A nossa população evoluiu. Antes nós tínhamos uma população de coelhos brancos e pouquinho coelho marrom. Com o passar das gerações, que é isso? Com o passar dos meses, anos, né, vários anos,
esses coelhos foram se reproduzindo. Foi reproduzindo quem? O marrom conseguiu reproduzir mais que o branco, porque o marrom passava despercebido pelo predador. Então, como ele passava despercebido, ele ia se reproduzindo de boa e a sua população foi aumentando. E os brancos vinham o predador e se alimentava deles. Então, o branco conseguia reproduzir igual ao marrom? Não. Então, olha lá. Coelho marrom possuía características, vamos lá para a evolução de Darwin. Possuía características diferenciais, né? O coelho nasceu tanto branco quanto marrom, então o marrom tinha uma característica que era vantajosa para ele. Por quê? Porque ele passava despercebido pelo lobo. Então o marrom ele tinha uma característica diferente. Depois lá o Darwin fala da reprodução diferencial. Os coelhos marrons, como eles sobreviviam, eles conseguiam se reproduzir e reproduzir muito. Então eles foram se reproduzindo mais que os brancos. E por último, hereditariedade. O que é hereditariedade? Os coelhos marrons foram transmitindo suas características para quem? Para os filhos, para os descendentes. E isso foi fazendo com que o marrom fosse permanecendo naquele ambiente. E o branco, coitado, por não ter uma característica vantajosa, ele ia morrendo, porque o predador via ele, e aí ele servia, né, como presa para o predador. Ele era o alimento do predador, tá? Então, nossa lição aqui é o quê? A seleção natural age sobre uma população, eliminando os indivíduos que não têm característica vantajosa, diminui muito os indivíduos que não têm característica vantajosa. Olha o tantinho de branco. Então, nós falamos que diminui a frequência, a quantidade, a taxa de indivíduos com essa característica desvantajosa. E a seleção natural seleciona os indivíduos mais aptos. O que é mais apto? O indivíduo que tem uma característica vantajosa para aquele ambiente, tá bom? Então, a característica vantajosa aqui era ser marrom, porque ele passava despercebido. Então, ele conseguia se reproduzir e passar suas características para os seus descendentes, tá bom? Então, repetindo, a seleção natural seleciona os organismos que são mais aptos para aquele ambiente. Por que eu estou falando que é para aquele ambiente? Quer ver só? Vamos mudar agora as nossas condições. Presta atenção. Vamos colocar aqui, ó, vamos mudar. Agora nós estamos no Ártico. Olha lá. Vamos adicionar aqui um amiguinho para o nosso coelho branco, para ele poder se reproduzir. Aconteceu de novo a mutação. Olha lá, surgiu um coelho marrom. Mutação, uma mudança que ocorre ao acaso no DNA, tá bom? Olha só, com o passar das gerações, eles vão se reproduzindo. Então, eu tenho aqui, ó, coelhos brancos e coelhos marrons. Qual será que vai passar despercebido se chegar um predador? Vamos ver? Olha lá o predador. Nós estamos no Ártico. Peraí, os marrons já começaram a sumir. Por quê? O marrom, ser marrom é uma característica vantajosa aqui nesse meio, no Ártico? Não é. Olha lá, os marrons desapareceram. Então, agora a característica vantajosa que a seleção natural selecionou foi ser branco. Olha lá os predadores, os brancos estão passando ilesos. Por quê? O predador não vê ele consegue se reproduzir, passar suas características para os seus descendentes, e aí vai só se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Então, nossa população que antes era formada de indivíduos brancos e marrons, agora tem somente indivíduos brancos, porque é uma característica vantajosa selecionada por quem? Pela seleção natural. Se eu volto lá, ó, para aquele outro ambiente, aí já é outra coisa. Ser branco nesse ambiente, será que é vantajoso? Vamos ver novamente. O mesmo exemplo, vamos lá. Ser branco é vantajoso nesse ambiente? Vamos ver. Olha lá, vão se reproduzir
os coelhinhos, gerar filhos, e aí eu tenho aqui o marronzinho. No Ártico era vantajoso ser branco. Agora vamos esperar a população se reproduzir durante várias gerações e aumentar o número. Vamos lá. Tá reproduzindo, reproduzindo. Ó, tá aumentando o número. Beleza. Agora vamos colocar o predador. Vamos ver se ser branco aqui é vantagem. Olha os brancos desaparecendo. Então, lembrem-se, a característica vantajosa vai depender do meio que aquele indivíduo está. No Ártico, ser branco era vantajoso. Agora que nesse ambiente, ser branco não é mais vantajoso. Por isso que você não pode falar, a cor branca é a mais forte. Não pode falar isso. Porque se o branco estiver aqui nessa região equatorial, que é essa região marrom, ele não vai sobreviver. Então, ele é o mais forte? Não é. Falar que um organismo é mais forte é errado, porque depende do meio que ele está. Olha lá, os predadores eliminaram os brancos praticamente, sobrando somente os marrons, certinho? Então, essa simulação foi para a gente entender a ação da seleção natural. Lembrando que a seleção natural pode ser desde a ação de um predador, até, por exemplo, uma mudança climática, supondo que aqui ó, fique extremamente quente. E os coelhos brancos são sensíveis ao calor. E os marrons não são sensíveis ao calor, eles conseguem sobreviver no calor. Quem vai sobreviver? Branco ou marrom? Não é o marrom, porque ele consegue sobreviver no calor? Então, os brancos, aos poucos, vão ser eliminados. E aí, a população vai ser dominada por indivíduos marrons. A frequência de indivíduos vai aumentar. A frequência de indivíduos marrons e a frequência de indivíduos brancos vai diminuir muito. Então, a característica da população, supondo que antes era 90% indivíduo branco e só 10% marrom, no clima quente vai ser o contrário, 90% vai se tornar marrom e 10% só de branco. Então, nesse último exemplo que eu citei, nós vamos ter o clima como uma forma de seleção natural, tá? No exemplo que a gente viu aqui na simulação, a seleção natural foi a ação do predador, tá bom? A disponibilidade de alimento também é um exemplo, tá? Supondo que esses coelhos se alimentam aqui de plantinhas rasteiras, que estão por aqui, tá? Supondo que os coelhos marrons são mais ágeis, eles conseguem se alimentar, consegue correr e pegar esse alimento mais rápido que o branco. Ele tem alguma característica lá no focinho dele que facilita ele se alimentar. E o branco não tem. Então, quem vai ser o mais apto para aquele ambiente? O marrom, porque ele tem características que facilitam lá ele conseguir o alimento dele. E o branco não. Então, o branco aos poucos vai desaparecendo da população e o marrom vai sobrevivendo. Se com o passar de muitas gerações, milhares de gerações, o coelhinho marrom for acumulando um montão de características diferentes, depois de muitos e muitos anos, depois de muitas gerações, nós teremos uma nova espécie. O indivíduo marrom que foi acumulando tanta característica, ele ficou tão diferente do branco que ele formou uma nova espécie. Então, lembrem-se, se com o passar das gerações, o indivíduo que está sobrevivendo no meio, se ele acumular um montão de características diferentes, ele pode se tornar uma espécie diferente. Então, vai surgir uma nova espécie com o passar das gerações. Então, a evolução, ela vai selecionando características mais aptas para aquele meio. À medida que ela vai selecionando características com o passar dos anos, pode surgir uma nova espécie, por causa do acúmulo de novas características, certinho? Pessoal, dúvidas? Façam perguntas, vão lá no nosso grupo do Hangouts, tá joia? Na próxima aula nós vamos ver mais uma matériazinha para concluirmos o assunto de evolução. Então é isso, um abraço para todo mundo.